São João, capítulo 9, versículo 28 e 29. Nesta noite eu quero falar sobre pastores incrédulos. Aleluia. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Aí você fala assim, pastores, por que esse assunto? Bom, se tem pastores que são incrédulos, imagine os membros. Então nós vamos falar sobre esse. Se um pastor é incrédulo em certa parte da palavra, não vai ser o membro que vai ser crente de toda a palavra. Amém? Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar nessa noite, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre pastores incrédulos. São João, capítulo 9, verso 28 e 29. Vocês vão achar? Livro de São João, capítulo 9, verso 28 e 29. Escrito está assim. Então, o injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, aqui nos encontramos, Pai, na Tua palavra, da qual nós acabamos de ler. Ajuda, Senhor, confirma a Tua presença em nosso coração, nossa vida, em nossa alma, no poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Poder assentar. Muito bem. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora pode sentar, Pedro. Já ficou bastante pé, por agora senta, depois se levanta mais um pouco, né? Com esse colete que você está usando agora, para a coluna, não pode ficar muito em pé, nem muito sentado, tem que pensar um negócio assim, né? Problema de coluna. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre esse tema. O profeta Irmão Branham chega a dizer numa mensagem que o pastor representa ali na igreja uma espécie de boia. Isso quer dizer nível. Nivelamento. Por isso que o profeta Irmão Branham disse que na mensagem Divindade Explicada, 23, 24, ele disse que ninguém pode passar do nível espiritual do seu pastor. Porque o pastor, ele tem que ter um nível espiritual maior. Por quê? Porque um certo membro não pode ter um nível mais espiritual do que o pastor? Porque às vezes pode até ter em alguma igreja um membro que tem mais conhecimento que aquele pastor que ele tem. Às vezes pode até ter, por ler muito, por estudar muito. Mas a questão não é conhecer muito ou ler muito. A questão é ofício. A questão é o ofício sacerdotal. Amém, irmão? Se é chamado, se tem um chamado para aquilo. E o profeta disse que quando Deus chama um ministro, chama um homem para o ministério, Deus o capacita. Deus o capacita. Deus nunca chama um homem para fazer um trabalho se Deus não o capacitar. Porque ele não tem nada para oferecer. Ele não tem nada para apresentar. A não ser o que Deus, a não ser aquele que Deus envia, Deus vai nele. Se Deus envia um homem para um determinado trabalho, Deus vai honrar aquele homem. Deus vai honrar aquele ministro, aquele profeta. O profeta Irmão Branham disse que Deus, quando envia um profeta, Deus vai nele.
Amém, irmãos? Amém. Deus o capacita. Quando Deus chamou Moisés, o que Moisés falou para Deus? Moisés, Senhor, eu sou um homem pesado de língua. Eu sou um homem que, sabe, fica difícil. Como é que eu chego lá e sem nada na mão, sem nada? Entendeu? Aí ele falou assim, não, pode ir que eu estou contigo. Amém. Eu vou mostrar sinais através de você. Então, quando Deus chama o homem para o ministério, Deus o capacita. Por que Deus tem que ser o capacitador dele? Deus tem que ser a universidade desse homem. Deus tem que ser a escola teológica desse homem. Deus tem que ser o seminário desse homem. E não escolas e seminários feitos por mão de homem. Então, Deus deve ser a sua única escola. Amém. Amém, irmão? Deus deve ser o seu único professor. Então, quando Deus chama o homem para o ministério, Deus o capacita. E o profeta tem várias mensagens que ele fala sobre isso. Agora, por que pastores incrédulos? Por que ministros incrédulos? Existe isso? Sim. Existe. Sempre existiu. Sempre existiu. Por que não seria eles o exemplo de fé? Por que não seria eles, a maioria, o exemplo de fé, de crença? Mas por que haver pastores, homens, que manuseiam as Escrituras, que manuseiam a Bíblia, ainda se encontrar e se achar sendo incrédulos? Por quê? A Bíblia está repleta de homens que a si mesmos se mostraram incrédulos quanto àquilo que Deus estava fazendo. Nós podemos ver, por exemplo, que até gente que caminhou na mensagem mostraram-se incrédulos. Mostraram-se corruptos no entendimento. Podemos observar, por exemplo, Datã, Abirão e Coré. Quem eram esses homens? Esses homens eram ministros. Esses homens eram ministros. E quando eles se ajuntaram, eles ainda tomaram mais 250 anciãos, homens também do ministério. Homens que faziam parte do ministério. Datã, e Abirã e Coré tomou mais 250 anciãos de todo Israel. E o que eles fizeram? Eles levantaram entre si uma contradição. Uma contradição. Se levantaram contra Moisés. Se levantaram contra a mensagem. E essa atitude é a atitude de um incrédulo. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Essa atitude é a atitude de um incrédulo. Vê? Então, eles demonstraram, por causa de suas atitudes, a sua incredulidade. Eles eram ministros incrédulos. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Também aconteceu com outros personagens na Bíblia. Vamos pegar, por exemplo, Balaão. Balaão era um profeta. Balaão sabia como chegar até Deus. Balaão sabia que havia somente um Deus. Balaão fazia sacrifícios. E, no entanto, ele se tornou incrédulo quando Deus disse para ele não fazer o que ele fez. E quando ele fez o que Deus disse para não fazer, disse, eu não posso amaldiçoar esse povo. Eu não posso amaldiçoar a quem eu já abençoei. Mas por causa do dinheiro,
por causa de algumas pratas, de alguns dólares, de alguns reais, vamos dizer assim, ele se vendeu. E quando essa atitude foi formada, ele demonstrou-se um incrédulo. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Agora, existe uma expressão aí fora, uma expressão de certos pastores, principalmente quando nós evangelizamos. Não precisa ser pastores, não precisa ser ministro, pode ser até mesmo seu vizinho, sua vizinha, seu amigo, seu irmão, pode ser quem for, que diz assim: prefiro ficar com Jesus do que com Pedro e Paulo. Meus irmãos, fala isso mesmo. Se você nessa mais, fala isso. Prefiro ficar com Jesus do que com Pedro e Paulo. Fala isso mesmo. Não é assim que muitos falam, irmão? É verdade. Isso aconteceu com Jesus, nós acabamos de ler. Isso aconteceu com Jesus. Nós preferimos Moisés. Moisés nós conhecemos. Verdade. Preferimos ficar com Moisés do que com você. Verdade. Preferimos ficar com Moisés. Porque Moisés sabemos quem ele é. Mas e tudo? Não sabemos quem são. É verdade. Então Jesus pregando a mensagem, ele diz: preferimos Moisés do que você. Verdade. Entendeu o que eu estou dizendo, irmãos? Amém. Amém. Verdade. Nós preferimos ficar com Moisés. Então, da mesma forma, nós temos hoje em dia muitos pastores, muitos ministros que dizem: eu prefiro ficar com Jesus do que com Pedro. Verdade. Em relação ao batismo, Verdade. em relação à Santa Ceia, Verdade. em relação à posição das mulheres na igreja, Verdade. em relação a muitos pontos doutrinários Verdade. nas Escrituras. Verdade. Eles dizem: preferimos ficar com Jesus Verdade. do que com Pedro. Eu já vi isso muito, já ouvi isso muito na minha vida, Já. desde quando eu criei na mensagem. Verdade. Eu já me deparei com ministros na porta de rádio, Verdade. ministros querendo me pegar em programa de rádio, evangelizando. E já encontrei com muitos desses, Verdade. né? Então, quando o ministro fala isso, quando um pastor fala isso, ele está demonstrando o quê? Fé ou incredulidade? Ele está demonstrando incredulidade. Ele está demonstrando um incrédulo. Verdade. A sua atitude é de um incrédulo. Verdade. Quando ele diz: eu prefiro ficar com Jesus do que com Pedro. Eu prefiro ouvir Jesus do que ouvir Pedro. É verdade. Então, é uma ignorância tão grande, Verdade. tão grande, É verdade. é difícil. Verdade. Então, vocês observam que nós, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, a incredulidade bateu na porta dos corações dos ministros. Verdade. A pior coisa que tem é um ministro que manuseia a palavra, carrega a Bíblia debaixo do braço, ou qualquer pessoa, seja um crente, seja quem for. Verdade. A pior coisa é ele descrer daquilo que ele apoia. Verdade. Seja até mesmo nós, na mensagem. Nós temos a mensagem do profeta. Amém. Amém, irmãos? Amém. São 1000 e tantas mensagens que o profeta fez. Nós não temos todas elas. Verdade. Tem muitas coisas difíceis de entender, de compreender. É verdade. Pedro reconheceu isso em Paulo. Pedro disse: olha, eu fico quieto em questões. Porque, na verdade, Paulo falou de coisas difíceis de entender, que os indoutos e incautos ali torcem as Escrituras como outras Verdade. para a sua própria perdição. Verdade. Então, existe também na mensagem muitos assuntos, muitas matérias, das quais ele abordou, que se nós tratarmos de interpretar, nós vamos torcer Verdade. o que foi dito, o que foi ensinado, para a nossa própria condenação, e não para a salvação. Verdade. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Por isso que você deve crer de todo o coração, mesmo naquilo que você leu na mensagem, que você não entendeu, mas nunca diga que não crê. Amém, irmãos? Amém. É verdade. Nunca diga que não crê nessa parte. Verdade. Porque o dia que você disser: eu não creio nessa parte que o irmão Brando disse,
No dia que você disser isso, ali mesmo você está morto. Ali mesmo você mostra que você é um incrédulo. Mostra que você é um incrédulo. Eu já deparei com pontos na mensagem do Mombrana, já deparei com pontos difíceis de entender, mas lá na minha alma eu disse, isso é de Deus, eu creio. Amém. Amém? Amém. Isso é de Deus, eu creio, porque Deus enviou essa mensagem. Verdade. E essa mensagem não é para ser entendida na forma da letra, ela é para ser crida. Amém, irmão? Amém. Verdade. Ela é para ser crida. Deus não disse para você compreender tudo, Ele disse para você crer em tudo. Verdade. Amém, irmão? Amém. Então, o dia que você deparar com um parágrafo da mensagem e aquilo torcer, e aquilo fazer um rodopio no seu entendimento, você diz, bom, isso aqui é difícil de aceitar. Naquele momento você já está quebrado. Naquele momento você já está morrendo já. Porque você pode deparar com muitas coisas difíceis aqui, mas deixar de crer você não pode deixar de crer. Amém, irmãos? Isso aconteceu no ministério de Jesus. Verdade. Diz o profeta que muitas coisas que Jesus falava, dificilmente eles entendiam, mas não falavam nada. Não falavam nada. Eles ficavam quietos. Amém, irmãos? Amém. Diz o profeta que muitas coisas que Jesus falou e ensinou, eles ficavam com a cabeça grande, né? O que foi que ele disse? O que ele quis dizer com isso? E tal, mas nunca disse que era errado. Nunca disse que era incorreto. Nunca disse que era falso. Lá dentro eles conseguiam segurar aquilo. Lá não é, irmão? Aleluia. Lá dentro eles conseguiram ficar aquilo. Então, se você observar, nem Judas, que era um diabo, pôde dizer que alguma coisa era falsa de Jesus. Nem Judas. Olha Judas, um demônio, como ele se comportou na mensagem. Olha como Judas se comportou. Em nenhum momento Judas disse, eu não concordo com isso. Eu não acho isso certo. Isso é falso. Não creio nisso. Se você observar o que aquele lá, como é o nome dele? O que disse que só cria se vê. Tomé. Tomé disse, eu só creio se mostrar a sua mão furada, seu lado, seus pés. Judas nem isso faria, irmãos. Judas nem isso faria. E Tomé fez. Você não vê em lugar nenhum Judas dizendo, fazendo grupinho por ali, fazendo proselitismo, fazendo nicolaísmo, para fermentar o que Jesus Cristo havia dito. Amém. Nem ele descreu. É verdade. Nem ele teve uma atitude. Amém? Amém. Agora, evidentemente que ele, sendo levantado para aquilo, diz a Bíblia que ele foi levantado para aquilo, evidentemente a palavra de Jesus tinha que cumprir. Não escolhi vós os 12? Pois bem, um de vós é o diabo. Verdade. E depois na ceia diz, um de vós vai me trair. É verdade. Então, isso caiu sobre Judas, hein? Né? Veio do inferno e voltou para o inferno. Verdade. Então, observe. Então, a incredulidade chegou, ou seja, no ambiente onde deveria crer em toda a palavra, no ambiente chamado igreja, no ambiente chamado templo, no ambiente chamado púlpito, que é o lugar onde deveria crer em toda a palavra, descreem da palavra. Verdade. Glória a Deus. Incrédulos dentro da igreja, incrédulos em cima do púlpito, incrédulos carregando Bíblia, porque eles aceitam comprar uma Bíblia, aceitam crer em Jesus, mas não aceitam crer em toda a palavra. Amém. Vocês entenderam, irmãos? Amém. Vejam bem. A mensagem tem pontos difíceis de entender. Há pontos difíceis. Se você entrar ali em vários temas como 70 semanas, como os trovões e outros assuntos ali,
e tal, né? Eu não. Eu ensino, eu mostro, mas às vezes a pessoa depara com um parágrafo e diz, puxa vida, eu não estou crendo nisso não. Que isso, o irmão Branham diz isso? Puxa vida, o irmão Branham ensinou isso? Puxa vida, o irmão Branham falou isso? Puxa, é até difícil de acreditar. Naquele momento, você já está estragando sua fé. Naquele momento, você está pondo em dúvida. Tem que ser igual aquele irmão que falou, né? Aquele irmão falou assim, ó, eu não entendo tudo, mas creio em tudo. Amém. Amém, irmão? Amém. Eu não entendo tudo, mas creio em tudo. Amém, irmão? Então, aí está. Então, observe bem. Então, quando você vê pastor dizendo, eu prefiro ficar com Jesus do que com Pedro. Bom, o problema é que essas pessoas não entendem que agindo desta maneira, irmãos, estão blasfemando contra o Espírito Santo. Verdade. Você sabia disso? Você sabia que isso pode acontecer até conosco? Verdade. Já falei. A mensagem, ela é o Espírito Santo para nós em forma de palavra. Verdade. É a palavra expressa de Deus. Amém. Se você diz alguma coisa acerca do que foi ensinado pelo profeta, naquele momento você está entristecendo o Espírito Santo. Verdade. Sabia disso, irmãos? Amém. Vejam bem. Por isso, que quando você vai ao culto, quando você vai ouvir a palavra de Deus, vai ouvir a mensagem, o pastor vai pregar, às vezes o pastor vai entrar em assuntos, vai falar sobre certos assuntos, vai em determinados assuntos, determinadas matérias, e às vezes a pessoa não tem assim a capacidade de entender aquilo que foi dito, e aquilo se torna como um tropeço para aquela pessoa. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Um tropeço. Só que a pessoa não entende que aquilo que ele pensa que é tropeço, ele não entende que aquilo que o pastor falou está num nível maior espiritual do que o dele. Verdade. Amém. Estão entendendo, irmão? Amém. É verdade. Veja, se ele entender, se ele sair do culto, depois daquele aprendizado, depois daquela escola, depois daquele ensino, sair do culto, graças a Deus, amém, eu não entendi aquela página, mas falar que o pastor está maluco com aquilo, olha, ele quer comparar o nível dele de fé com o nível de fé do pastor, do entendimento. Aí ele acaba blasfemando contra o Espírito Santo, indo contra o que o profeta diz, que ninguém pode passar do nível espiritual do seu pastor. Amém, irmãos? Amém. Vê? Então observe, com essas expressões infantis que eles falam, eles até blasfemam do próprio Espírito Santo e falam na boca deles. Verdade. Amém? Amém. Os irmãos entenderam? Amém. É verdade. Então, por exemplo assim, um dia eu falei assim com um pregador, estava evangelizando ele falou assim, sabe uma coisa? Pedro era um homem comedor de feijão. Um abraço dele. Pedro era um comedor de feijão. Pedro era um homem igual a mim. Falei, igual a você nunca, meu filho. Verdade. Igual a você nunca. Pedro errou. Pedro era um homem. E eu falei assim, escuta, tudo isso aí eu posso aceitar de você, mas uma coisa eu tenho que falar com você. Ele falou, o que é? Eu falei, quem foi que falou na boca de Pedro? Hein? Verdade. Quem foi que falou na boca de Pedro? O Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Amém, irmão? Amém. O Espírito Santo falou na boca de Pedro. Verdade. E quando eu digo que o Pedro errou, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Verdade. Vocês estão entendendo, irmão? Amém. E quando você está sentado na igreja, num culto de ceia, seja qualquer culto, e vai para casa com a cabeça desse tamanho, dizendo, acho que o pastor errou. Você está blasfemando contra quem? Mesmo que o pastor esteja sujeito a falhas, diz o irmão Branham. Porque às vezes você não fala contra o Espírito Santo, mas contra o ofício que o pastor carrega. Verdade. Por isso que o profeta disse, respeite o seu pastor. Amém. Verdade.
Se você não pode respeitá-lo, respeite ao menos o ofício que ele carrega. Amém. Porque se você fizer assim, Deus te respeitará por isso. Amém. O profeta diz, Deus nunca vai te respeitar se você não respeitar primeiro o seu pastor. Amém. Amém? Amém. Vê como é que é as coisas, irmão? É verdade. Então, vejam bem. Então, observe que eu disse para ele, então, quem foi que falou na boca de Pedro em Atos 2:4? Falei para ele. Sim, verdade. Atos 2:4 estava escrito, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém, irmão? Amém. É verdade. Então eu disse para ele, quem foi que falou na boca de Pedro? Foi o Espírito. Em Atos 4:8 diz, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel. Quem falou na boca de Pedro? Então se Pedro estava cheio do Espírito Santo, e foram cheios do Espírito Santo, e chega em Atos 2:38 e diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então foi o Espírito Santo, foi Deus que falou. Amém? Amém. Então, as pessoas blasfemam à toa. Blasfemam à toa. Porque é o seguinte, irmão, existe uma parte humana que Deus pode perdoar presta atenção, por causa da ignorância. Por causa da ignorância. Por exemplo, eu não tenho Bíblia, eu não tenho palavra, eu não sou estudante da Bíblia, eu não sou um pregador. Você chega para mim evangelizando na rua, você fala uma coisa para mim, isso é falso. Deus me considera como ignorante. Mas se você vem e evangeliza a mim, e eu sou o pregador, tenho a Bíblia, carrego ela, leio de canto a canto, e eu digo que é falso, aí já blasfemei contra o Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo, irmão? Amém. Isso aconteceu comigo. Isso é blasfêmia do Espírito Santo. Porque aí você não está pregando e não mostrando para pessoas que não conhecem alguma coisa. Então, presta bem atenção. Lá estavam os sacerdotes, lá estavam os pastores, os ministros. Quem eram esses homens que estavam de Jesus? Eram homens que tinham a Bíblia no Velho Testamento. Tinha as leis de Moisés sobre eles. E eles jogavam para si Abraão como seu pai, Moisés como seu profeta. Vocês estão entendendo, irmãos? Eles angariavam isso para si. E eles tinham todo o conhecimento. Eles podiam até discutir com Jesus certas escrituras, como a Bíblia diz. A Bíblia diz que eles discutiam com ele acerca das escrituras, correto, irmão? Amém. Você acha que é só Jesus Cristo que falava para eles? Eles também falavam para Jesus. Mas Jesus os rebatia com a mesma palavra. Mas no momento, presta atenção, no momento que eles chamavam ele de Beelzebul, acabou. Porque blasfemaram contra o Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo, irmão? Quando esses ministros que conhecem a Bíblia, que conheciam as Escrituras, disseram, tem demônio, blasfemou. Aí ele fala pelo maior dos demônios, Beelzebul. Acabou. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão compreendendo? Por isso que a Bíblia diz que haverá mais juízo para aqueles que conheceram alguma coisa do que para aqueles que não conheceram nada. Será mais rigoroso. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Você acha que Deus vai pedir mais da denominação ou mais de nós? De nós. Da denominação não. Vai pedir mais de nós. Por quê, pastor? Porque eles conheceram parte da palavra e nós conhecemos toda a palavra. Será pedido mais de nós, porque a quem é mais dado, mais será requerido. E Deus nos deu tudo, amém, irmão? Amém. Por isso que nós temos que estar atento a esta mensagem. Temos que estar atento à forma de viver, à forma de andar, à forma de proceder.
Amém, irmãos? Amém. E não macular a nossa fé. Verdade. Não permitir que a sua fé seja mudada a uma interpretaçãozinha, a um capricho seu. Você tem que crer nela do jeito que ela é. Amém, irmão? Amém. Como eu falei ontem, lá em Sazedo, não existe atalho na mensagem. Amém. É verdade. Amém? Amém. Então, vejam bem. Então, é dessa maneira. Então, eles dizem, mas eu prefiro ficar com Pedro, ou com Jesus do que com Pedro. Eu prefiro ficar com Paulo do que com Jesus. Bom, vamos ver, por exemplo. Atos 13:9. Está escrito assim: todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, Amém. e fixando os olhos nele, fixava. Amém, irmãos? Amém. Então, as pessoas lêem a Bíblia como se fosse um jornal diário. Verdade. Sabe? Às vezes eu fico pensando assim, tem irmão que fala assim, pastor, tem mais mensagem para me ler? Eu falo assim, irmão, você está lendo mesmo? Eu estou lendo, não. Mas existe uma diferença, irmão, entre ler e meditar. Verdade. Existe uma diferença entre ler e meditar. Ler, você lê. A questão é meditar no que leu. Então, será que você está meditando ou está só lendo, irmão? Verdade. Porque se você pega uma mensagem para ler, você tem que meditar no que você está lendo. Verdade. Você tem que meditar. Não é apenas passar os olhos e ler. Graças a Deus, mais uma. Aí pega outra e lê, mais outra. Não. Você tem que meditar. Ou seja, o seu espírito tem que mesclar com o espírito que está aqui. Amém. É verdade. Porque se ela é o Espírito Santo, tem que vivificar com o seu espírito. Amém. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. É a mesma coisa do evangelismo. Verdade. Mais para frente. Vai pegando panfleto, e vai colocando na gaveta, coloca não sei onde, coloca no armário, coloca na gaveta do quarto, vai só montando e nunca faz nada. Verdade. Mas quer mostrar para a igreja ou para o pastor que está fazendo alguma coisa. E quanto mais, não faz nada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Amém. Então é isso. Só que as pessoas não conseguem entender as coisas. Vamos abrir nossas Bíblias. Pega suas Bíblias, por favor. Só para nós ter uma coisa aqui. Né? Porque o pastor, mesmo sendo pastor, ele não pode pregar uma coisa aqui que o irmão Branham não pregou. Verdade. O pastor pregou uma coisa, mas o irmão Branham não falou isso. Está errado. Amém. Eu tenho que pregar o que já foi ensinado. Verdade. E não inventar coisa. Verdade. E não inventar coisas novas, de jeito nenhum. Amém, irmão? Amém. Vamos pegar, por exemplo, abre sua Bíblia em São João 7,16, para vocês verem. Abre suas Bíblias em São João 7,16. É isso que as pessoas não entendem. Quando fala, eu prefiro ficar com Jesus ou com Pedro, eu prefiro ficar com Jesus do que Pedro ou Paulo, porque, infelizmente, irmão, tem pessoas que não abrem a boca para falar, mas existem quadros. Vou te falar aqui agora. Existe gente que congrega na mensagem, que não abre a boca para falar, mas ele quer ficar ali, congregando, assistindo, tomando ceia, mas não tem coragem de falar. Alguns têm até coragem de falar, mas esse que tem coragem de falar, vou falar para você, é o hipócrita. Aí, tem gente que fala assim, sabe, eu creio na mensagem, eu creio no batismo, eu creio no tudo, mas eu não creio em tudo que o irmão Branham fala, não. Acabou. É verdade. Tô lá, congrego e tal, e tô ali muito tempo, meu pai tá, minha mãe tá, meu avô tá, meu tio, mas eu não creio em tudo que o irmão Branham diz. Acabou, não. Verdade. Essa pessoa é hipócrita. Amém. Essa pessoa é uma hipocrisia fundamentada. Verdade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Amém. É um hipócrita. Então, observe São João 7,16. Vamos ler. Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Amém. Verdade. Os irmãos estão entendendo isso aqui? Amém. Vejam bem. Agora, abre sua Bíblia em 2 Timóteo 3, verso 10. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10. O problema é que as pessoas não entendem. Porque quando fala essas expressões, eu prefiro ficar, sabe? Tem gente até membro faz isso. Eu prefiro ficar do meu jeito.
Aí eu gosto de ficar, eu gosto do meu jeito, eu tenho a minha maneira, eu tenho o meu... Não é isso que funciona, irmão. Você é liderado, você tem uma liderança, amém, irmão? Ah, não, o pastor ensina isso, mas eu faço do meu jeito. O pastor fala para entregar assim, o pastor fala para fazer assim, mas eu falo do meu jeito, eu faço do meu jeito. Não, você tem que ser liderado. Quando a pessoa faz as coisas do seu jeito, ele está rejeitando a liderança do Espírito Santo. Amém, é verdade. Em 2 Timóteo 3,10 está escrito assim, olha o que Paulo está escrevendo para Timóteo. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Peraí, tem duas doutrinas? A de Jesus e a de Paulo? Tem duas? Ué, mas lá em São João, capítulo 7:16, Jesus diz, a minha doutrina é minha, mas daquele que me enviou. Amém. Aí Paulo vem e diz, segue a minha doutrina. Tem duas doutrinas? Não tem duas doutrinas. Amém, irmão? Não tem duas doutrinas. Não tem. Aí Paulo diz, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Então quer dizer que Paulo agora está tomando o lugar de Jesus? Não, não está tomando o lugar de Jesus. Porque o mesmo Espírito que estava em Jesus, estava também em Paulo, amém, irmão? Amém. Estava em Paulo. O mesmo Espírito que estava em Jesus, estava em Paulo. Não tinha duas doutrinas diferentes. Verdade. Amém? Olha como é que o Espírito Santo trabalha por meio de revelação. Quando Jesus chamou Paulo, Pedro estava junto? Estava, não. Quando Jesus chamou Paulo, os apóstolos estavam juntos? Não estavam. Quando foi que Jesus chamou Paulo? Depois de 14 anos. 14 anos. 14 anos ficou Paulo pregando a mensagem sem conhecer nenhum apóstolo. 14 anos. Deus chamou Paulo quando? Quando Paulo estava com cartas rogatórias na mão. Estava com cartas na mão. Paulo estava indo ao encontro de certos, dizendo assim, certos baderneiros. Estava com cartas rogatórias. Ele estava indo para Damasco. Certo, irmão? Amém. No caminho para Damasco. Amém. Veja, ele nem conhecia que era Pedro, não sabia que era Filipe, não sabia que era Tiago, não sabia que era João, não sabia que era André, não sabia que era ninguém. É verdade. E o seu nome nem tinha sido mudado ainda. Amém. Mas lá estava Saulo. Um fariseu, um conhecedor da lei, estudado aos pés de Gamaliel. Ele estava com cartas na mão. Isso quer dizer que ele tinha autorização. Ele tinha autorização para manietar, para prender alguns rebeldes cristãos, na visão deles. Mas no caminho, o que aconteceu, vocês conhecem a história. Amém, irmão? Amém. No caminho, vocês conhecem a história. O que aconteceu? Paulo, então, começou o seu ministério. Paulo, então, começou o seu ministério. Pregando e pregando, mostrando. E ele ficou 14 anos sem conhecer nenhum discípulo. Até que ele e Barnabé sobe para Jerusalém. Onde estavam os discípulos? Porque o discípulo ficava só em Jerusalém. E aí, quando, presta atenção, a notícia chegou para os apóstolos de que tinha um certo Paulo, que anteriormente era Saulo, pregando o evangelho. Eles ficou sabendo disso. E ficou sabendo que eles iam passar em Jerusalém. E quando chegou em Jerusalém,
Paulo e Barnabé, eles chegaram lá. Os apóstolos somente sentaram para ver o que ele tinha a dizer. Qual era o seu ensinamento? Qual era a sua pregação? Que tipo de doutrina ele pregava? E eles admiraram que era a mesma. Amém, irmão? Amém. Glória. Que era a mesma. Não contradizeu. Não chocou nada. Amém, irmão? Amém. Glória. Os irmãos, estão entendendo? Amém. E, então, se vocês observar, não que o ministério de Paulo era maior do que os apóstolos, mas diz Paulo, por excelência. Amém. Amém? Amém. Esse é Deus dos apóstolos. Amém. Então, a Paulo foi dado o ministério para pregar aos gentios, Amém. para ministrar a palavra a nós, os gentios. Amém, irmão? Glória. Porque os judeus havia rejeitado. Verdade. E ele então visitou os gentios para tirar o povo para o seu nome. Amém. E então, a maioria das cartas é de Paulo. Amém, irmão? Amém. Deus deu maior revelação para Paulo. Amém. Então, observe que ministros, pastores, vão ficar com quem, então? Vai ficar com quem? Veja bem, se eu tenho aqui alguma coisa errada, se eu tenho alguma coisa aqui meio tortuosa, e eu sou o pastor da mensagem, e você tem a mensagem, você vai ficar com quem? Com o pastor ou com a mensagem? Hein? Você vai ficar com o pastor ou com a mensagem? Tem que ficar com a mensagem. Amém. Não importa quem é o pastor. Não importa se ele é seu amigão. Não importa se você conhece ele desde pequeno. Não importa se você... Não importa o tanto de afetos. Não importa o quão próximos vocês são. Tem que ficar com a mensagem, com a palavra. Amém. O pastor, ele negou o Espírito Santo. Tem que ficar com a palavra. Não com o pastor. Se eu inventar moda, qualquer coisinha sair fora um pouquinho, você vai ficar com quem? Não, tem que ficar com o pastor. Não, tem que ficar com a palavra. Amém. Tem que ficar com a mensagem. Verdade. Não é a mensagem do pastor que te arrebata. Não é a mensagem do pastor que tem fé para o rabo. A fé para o rabo é a mensagem do profeta. Amém. Amém, irmão? Aleluia. Então, vejam bem, não existe duas doutrinas, assim como na mensagem. Não existe duas doutrinas daqui. Não existe mais um entendimento sobre isso aqui. Ah, pastor, então por que existe muitas doutrinas? Por que existe muitos ismos? Porque tem que existir. Verdade. Porque tem que existir. Porque a mensagem é uma só, não muda. Verdade. É uma revelação só. Amém. Agora, porque alguém diz que crê dessa forma, porque alguém diz que crê dessa maneira, o outro crê dessa maneira, o outro crê daquela maneira, aí são ismos. Verdade. São interpretações que tiraram da mesma. Verdade. Aí você diz assim, aí você vira o santão e vira o santarrão, diz assim, mas que coisa, na mensagem, a mensagem verdadeira, sabe? Isso não deveria acontecer, isso não devia estar acontecendo. Não, quando você pensa assim, você está pensando errado. Mas isso não deveria acontecer, isso não podia acontecer na mensagem, a mensagem é uma só, não podia acontecer. Quando você pensa assim, você está pensando errado, infelizmente. Porque Paulo disse, é necessário que essas coisas aconteçam. Verdade. É necessário que certas heresias se levantem para mostrar quem é o certo e quem é o errado. Amém, irmão? Glória. Paulo disse isso. É necessário que heresias se levantam. É necessário que essas divergências se levantam É verdade. para mostrar quem de fato é na verdade. Verdade. Amém, irmão? Amém. Amém. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Glória. Então é isso. Então quando a pessoa diz, mas não podia acontecer isso na mensagem, a mensagem é tão verdadeira, tão maravilhosa, e essa confusão, não, irmão, está tudo certo, não tem nada errado. Amém. Tem que haver. Verdade. Tem que haver. Malaquias mesmo falou, e vocês deverão saber disso, conhecerão entre os que servem a Deus e os que não servem. Verdade. Tem que haver, tem que haver. Se a mensagem que Deus enviou
ficasse todo mundo certinho, todo mundo, esses milhões que tem no mundo, todo mundo alinhado, tinha coisa errada. Verdade. Porque Deus levantou todos os profetas e na mensagem deles saiu linhas. Verdade. Saiu linhas, saiu gente dessa maneira, outra dessa maneira, outra dessa maneira. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. É verdade. Né? Tudo. Paulo pegou a mensagem, lá estava Paulo, saiu obreiros pregando de outra maneira, saiu obreiros, saiu como é que chama aqueles dois? Lá, Emineu, Fileto, pregando outra coisa, Verdade. e vai embora. Verdade. E assim acontece em toda era. Acontece, Amém. porque quando Deus semeia a boa semente, naquele campo vai nascer o joio também. Verdade. Quem está entendendo, irmão? Amém. É verdade. Aonde o trigo é semeado, o joio Verdade. nasce. Mas não foi o Filho do Homem que implantou, diz Jesus Cristo. Não foi o Filho do Homem que plantou. Verdade. Alguém plantou. Aí diz a Bíblia, quem plantou? O inimigo. Verdade. Amém. Glória a Deus. Então, onde o trigo é plantado, onde o trigo é semeado, o joio vai nascer também. Amém. O joio vai nascer. Verdade. E o joio vai aproveitar. Amém. E o joio vai ser beneficiado. Verdade. E o joio vai ser abençoado. Verdade. E o joio vai receber bênçãos. Vai receber cura. Vai receber até dons. Até ministério. Até ofício. É Verdade. verdade. Mas no fim, ele é deixado para trás para ser queimado. E Deus levanta o trigo e levanta para a glória. Amém, irmão? Aleluia. Graças a Deus. Amém. Os irmãos entenderam, irmão? Amém. É? Não existem duas doutrinas fundamentais na Bíblia. Verdade. Só existe uma doutrina, a dos apóstolos. O grande problema é a falta de entendimento e revelação, que é essencial para compreender as coisas de Deus. Amém. É verdade. Quando Jesus disse em São Mateus 28:19, em nome, não nomes, nome no singular, e não nomes no plural, Verdade. pois Jesus disse em nome. Os apóstolos tiveram entendimento Amém. de que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Verdade. é Senhor Jesus Cristo. Amém. Por isso, todos os relatos batismais no Novo Testamento é em nome de Jesus Cristo. Verdade. Glória a Deus. Agora, o que me deixa mais entediado, mais triste desses pastores, desses ministros incrédulos, que diz assim, eu prefiro ficar com Jesus do que Pedro ou Paulo, o que me deixa mais triste é que, se Pedro errou no dia de Pentecostes, quantos discípulos estavam ao redor? Verdade. Quantos discípulos tinha? Tinha Mateus, tinha Filipe, Verdade. tinha André, tinha João, vários apóstolos, Verdade. Tiago, Verdade. tudo junto na hora que Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós Verdade. seja batizado. Porque ninguém se levanta e puxa a gravata do paletó de Pedro e diz, não é assim. Jesus disse que não é assim. E você não vê nenhuma correção. É porque tem que ser assim. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Agora, quando você comete um erro, Deus te dá tempo para você consertar, não dá? Ah, verdade. Amém. Será que Filipe, lá em Atos 8,16, errou de novo? Não. Se Pedro tinha errado, dava tempo para ele corrigir lá em Cornélio, Verdade. na casa de Cornélio, em Atos 10:48. Verdade. Por que não entra na cabeça deles, irmão? Por que não entra na cabeça deles? Verdade. Se Pedro errou, tinha tempo para consertar. Ou então algum discípulo, algum apóstolo, fala, Pedro, você errou, Pedro, não é assim não. Ele disse em nome do Pai e do Santo. Não, o entendimento deles foi aberto, amém, irmão? Amém. Amém. O entendimento deles foi aberto. Bastaria Pedro apenas corrigir lá na casa de Cornélio, Amém. quando ele foi visitar Cornélio e batizou a sua casa. Amém? Amém. Então Filipe também errou em Atos 8. Pedro de novo na casa de Cornélio. E Paulo? Verdade.
E Paulo, será que errou rebatizando muitas pessoas em Atos 19, né? Do 1 ao 5? Amém. Né? Então vejam bem, os apóstolos, irmãos, sabiam que Jesus era o Deus do céu, Amém. que veio ao mundo nascendo da ventre de Virgem. Aleluia. Os apóstolos sabiam que aquele era o Messias, o Emanuel, Deus conosco. Os apóstolos sabiam que aquele era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Pai, Filho e Espírito Santo são atributos, ofícios, títulos do Senhor Jesus Cristo. Este é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo. Então, vejam bem, nós não podemos, de forma alguma, como cristão, atribuir incredulidade com aquilo que Deus está fazendo. Verdade. Não pode. Amém. Não pode. Aleluia. De maneira alguma. Porque, vejam bem, a linguagem de Deus, presta atenção, a linguagem de Deus, só quem entende é quem pode entender a linguagem de Deus, é quem está no mesmo Espírito. Verdade. Sabia disso? Amém. A linguagem. Deixa eu explicar uma coisa. Se um japonês ou um chinês chegar lá nas... Você pode estar na praça, você pode estar no mercado, no sinal, e chega um chinês, e chega um japonês, e bate nas suas costas e começa a falar a língua dele. O que você vai entender? Se você não estudou o mandarim, se você não estudou o japonês, o que você vai fazer? Você não entenderá nada. Verdade. Você não vai entender a língua dele. Isso aconteceu com Jesus. Jesus disse para os pastores, os ministros, sabem por que a minha palavra não entra em vocês? Verdade. Porque não entendeis a minha linguagem. Amém, irmão? Verdade. Então essa mensagem não entra em muitas pessoas porque não entendem a linguagem dessa mensagem. Mas nós entendemos. Amém, irmão? Aleluia. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Amém? Glória a Deus.